a gente está lutando contra um regime no Brasil, que as pessoas façam tudo que elas puderem para a gente retirar esse regime. Olavo Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Beleza. Paulo, pra gente encerrar, eu queria muito a tua opinião sobre uma coisa que eu tenho falado aqui, e como eu respeito demais o teu trabalho, e já de muito tempo, vê se faz algum sentido, algo que eu tenho tentado alertar. Eu falo que o fim do progressismo, o fim como finalidade, né? No final das contas, é o advento de um regime, obviamente, totalitário, como foi os fins de todas as civilizações, né? O fim da família, o fim dos valores. Então, normalmente, as civilizações elas vão ruindo, vão acabando, e vem um regime totalitário na sequência, e a resposta ao progressismo é a Sharia. E eu falo que o progressismo ele vem construindo, ou desconstruindo, todos aqueles significados que nós tínhamos. Por exemplo, a mulher. A mulher, em nome de um empoderamento, ela está sendo objetificada ao extremo. Quando eu olho para a Sharia, a mulher ela realmente não passa de um objeto de menor valor, não tem valor nenhum. O progressismo está emasculando cada vez mais os homens. Então a gente vê esses movimentos de internet, de homens fracos, sobretudo. Não estou nem falando de movimento legítimo, não. Sobre masculinidade. Eu estou falando de homens fracos que ficam só falando mal de mulher, enfim. E aí você vê, de repente, na Sharia, a possibilidade do cara poder ser um escroto, tendo a legalidade religiosa por trás. Então é dar lugar para os covardes, porque o homem de verdade não faz o que faz aquilo com uma mulher, né? E por fim, uma outra questão, por exemplo, a pedofilia, que hoje na Europa é tido como orientação sexual, tem sido aflorado esse pensamento de novo. E na Sharia, o cara ele pode casar com uma criança de 9 anos e ter relação a partir dos 12 anos de idade. Porra, isso é pedofilia. Eu vejo o movimento do progressismo como uma construção ou desconstrução de valores aonde na Sharia esses mesmos valores que foram desconstruídos pelo progressismo, eles vão se adaptando em nome e com um verniz religioso por trás. Tu acha que faz algum sentido ou é delírio da minha parte? Eu acho que faz sentido. Eu acho que há certos significados, hierarquias e ordens das coisas que são estabelecidas pela realidade do mundo, né? A mulher, por exemplo, ela é mais frágil fisicamente que o homem. A mulher tem aptidões diferentes do homem. Essas verdades são universais, estão incrustadas no nosso DNA, nos nossos comportamentos, né? Eu tenho 2 filhas mulheres e eu sou o cara que quer que as mulheres sejam melhores protegidas no mundo, porque eu daqui a pouco vou embora, né? Mas as minhas filhas é que vão ficar aqui, elas é que importam, não sou eu. Então, obviamente, o futuro das mulheres é mais importante para mim do que até o futuro dos homens, mas é que para o futuro das mulheres ser bom, é importante que os homens também estejam bem. Perfeito. Então, você vai desconstruindo certos significados que são universais. O Oeste construiu o melhor arranjo que nós encontramos até hoje, o que se chama de civilização ocidental, construiu até hoje o melhor arranjo possível das coisas, considerando as realidades intrínsecas da natureza, do ser humano e a ordem hierárquica das coisas. Quando eu falo aqui hierárquica, eu não falo de o homem ter que dominar sobre a mulher. E a gente pode ter uma discussão teológica mais profunda do significado disso, não. Eu falo aqui hierárquica no sentido de o que a gente dá prioridade e aonde. Então, quando você começa a destruir essa escala de significado, por exemplo, o comportamento do homem ser másculo, o homem ser másculo. Não estou falando aqui de opção sexual, você queimar a rosca, não queimar a rosca, isso aí vai de cada um. Estou falando aqui do homem ser... O secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, com quem eu tive algumas vezes, ele é gay, é homossexual. Porra, o cara é macho pra caramba, né? Ele é super macho. O cara é super postura. Macho. Você tá falando de postura, e tem né? uma porrada de homem heterossexual hoje que são os meninos sojados, que é tudo fresquinho, tudo viadinho. Viadinho não tem a ver com a sua opção sexual. Viadinho tem a ver com a sua postura de vida, porra. Se porta que nem homem.
Meu avô brincava, né? Meu pai também, seja homem com A maiúsculo. Aquela coisa, porra, isso não é coisa de homem, porra. Para de viadagem, para com isso, deixa de ser fresco. Vambora, seja homem, seja alfa, tenha responsabilidade, saiba quais são as suas responsabilidades dentro da sua casa, saiba quais são os seus papéis, saiba o que a sua mulher espera de você. De novo, isso não tem absolutamente nada a ver com o seu comportamento sexual privado. Nada a ver. Absolutamente nada a ver. Eu nunca não sou moralista sexual. Claro. Não sou, pelo contrário, brinco que eu sou da direita Joaquim Teixeira. Eu sempre digo que tem dois tipos de conservador, né? O conservador puritano, aquele que quase que um quaker americano, e o conservador brasileiro, que era o conservador de Nova York da década de 50 e 60, que era o conservador comedor. Eu fui criado para querer comer o mundo inteiro. Meu pai falava, meu filho, primeiro você come, depois você entende por que você está comendo. Essa foi a educação que eu recebi, o homem brasileiro comedor, João Figueiredo. Comeu todo mundo que pôde. Euclides Figueiredo comeu mais gente ainda, o pai dele. Então, essa foi a educação que eu recebi. Óbvio que quando você tem uma ordem de valores cristãos, você acaba se domesticando, né? Você acaba falando assim, isso não é saudável, vamos seguir aqui, a Natália aqui me doma, né? Consegue me domar, sou casado, com filhos, relacionamentos estáveis, sempre tive. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, eu não sou moralista, né? A direita que eu fui criado era a direita do Joaquim Teixeira. Então, a resposta, só que acontece é o seguinte, a resposta a isso, Felipe, é sempre uma resposta moralista, porque o caos atrai a ordem. Exato. Então, a ordem exagerada, o ciclo do mundo é esse, né? Você tem uma situação caótica, essa situação gera uma ordem, essa ordem se torna superpoderosa e tirânica, essa ordem tirânica se torna incapaz de conseguir administrar o mundo, ela entra em colapso e você tem um novo caos. Nesse momento, a gente está no caos. E esse caos busca uma ordem. Então as pessoas vão buscar significados. Por isso que elas vão atrás daqueles Andrew Tate da vida, esses caras que só falam bobagem. Porque elas falam assim, eu quero ser homem. Eu não quero ser essa porra sojada, fresca. Né? Eu gosto de mulher. Eu quero mulher, eu não quero esse negócio de... E surgem esses caras. Também surgem as outras coisas. Tem hoje a direita, eu tenho pavor da direita ultramoralista. Eu tenho pavor das pessoas que dizem homem não pode usar calça, não pode usar short, tem que usar calça comprida. As mulheres que botam aqueles vestidinhos parecendo que estão nos anos 60. Mulher não pode usar calça leg, não pode usar roupa de ginástica. Que coisa de... Eu falo assim, essas pessoas estão tão do outro lado, para mim, quanto à esquerda. Né? Mas essa é a resposta. E cuidado da esquerda, porque quando essas pessoas chegarem no poder, não vai ter devido processo legal, todos os instrumentos que vocês criaram para nos perseguir, o chicote vai mudar de mão. Vocês vão ser perseguidos do lado desse instrumento, por esse instrumento. Vocês vão ser perseguidos. Então, eu sei lá, a Sharia é um ponto, mas tem uma direita fundamentalista também, que é mais fácil de acontecer no Brasil. É mais fácil de acontecer no Brasil por ser um país cristão em hegemonia. Nós temos a base cristã. Sim. Mas o Brasil nunca foi um país moralista assim. Nunca foi. Isso não é a nossa tradição. Mas o lance é a resposta. É o que você falou. A resposta ao caos, ela exige. Porque é aquela velha história. É igual a lei quando é dada ao povo no Velho Testamento. É mais fácil tu, através de uma imposição, frear instintos, mas não acontece. A gente sabe que é impossível. É impossível. É porque a sociedade tem que existir de uma forma onde você tenha meio que o imperativo categórico kantiano, que é assim, é o que é a norma de comportamento que deve ser. E você tem que ter uma norma de comportamento que seja boa para a sociedade. Mas existem as pessoas que estão fora da norma, que estão na margem. E o que a sociedade ocidental conseguiu fazer de forma muito feliz e bem-sucedida foi dar a estas pessoas que estão à margem, que têm um comportamento fora do normal, dentro da norma, dar a essas pessoas que estão dentro da margem o conforto e a liberdade de viverem a vida deles do jeito que eles querem, sem que isso prejudique a vida dos demais, sem que isso invada o direito dos outros. O que o progressismo tenta fazer é alterar a norma
para transportar a norma para a margem. E aí o comportamento que é marginal, ou seja, que é o comportamento que não é o comportamento que deve ser o ideal, ele passa a ser exaltado. E aí você faz parada gay, você começa a exaltar nas escolas que as crianças têm que cortar o piu-piu e costurar a pepeca, você tem que... Aí você entra no universo que maluco que a gente está vivendo. Exato. O mundo em que eu quero viver, exato, que é a civilização ocidental, é um mundo onde exista uma norma e todos nós estamos fora da norma em alguma coisa. Isso é que é importante. Em alguma coisa nós estamos fora da norma. E essa é que é a beleza, que é a arma certa do progressismo. Porque, num certo sentido, todo mundo é oprimido. Então, eu sou, por exemplo, branco, hétero, homem e financeiramente bem. Então, em várias categorias eu não sou oprimido, né? Mas eu sou baixo, eu tenho 1,72 m, 73. Então, nesse sentido, eu sou oprimido. Então, qualquer discurso anti-opressão me ressona comigo. Então, todo mundo é oprimido de alguma forma. Sou brasileiro, por exemplo, aqui nos Estados Unidos eu sou imigrante, sou latino, então sou oprimido. Então, todo mundo é oprimido em alguma coisa. Por isso que esse discurso é tão bom. Porque para todo mundo ele fala agora. O mundo que eu acho que a gente tem que viver é um mundo onde a norma, e para isso que existe a Torá, né? A norma seja boa, benéfica e gere uma sociedade produtiva e a margem seja tolerada. Sim. Porque esse que é o termo, é tolerado. Que é o cristianismo, né, cara? Que realmente tolera. É a civilização ocidental. Que surge da junção do cristianismo com a civilização romana, com a filosofia grega. É isso. É isso que é a nossa civilização, que produziu a sociedade mais livre, mais justa e mais próspera desse nosso planetinha imperfeito. Agora, o mundo melhor mesmo só vai chegar com a volta de Jesus, cara. As pessoas têm que ter certeza disso. Amém. Só com a volta de Jesus, cara. As pessoas não... A gente fica aqui, cara, o que eu faço da vida? Paulo, qual é a sua missão? A minha missão é o reino de Deus. Porque ele mandou que fosse assim. O que é o reino de Deus? Eu só sei o que é o reino de Deus da seguinte forma: é combater o mal. O que eu sei que é mal? Eu sei que o crime é mal, eu sei que o PCC é mal, eu sei que o Comando Vermelho é mal, eu sei que a corrupção é má, eu sei que a pedofilia é má, eu sei que a pobreza, a miséria é má, ela faz mal às pessoas, eu sei que a doença é má. Então, eu tento lutar contra essas coisas da melhor forma que eu posso. É o que dá pra fazer com a minha vidinha porca. Tá certo. Que daqui a pouco eu vou embora. Tô de saída. Pois é, Paulo. É isso mesmo. A vida é curta. A gente tem que fazer o nosso melhor. O apóstolo Paulo, ele fala: o reino de Deus é justiça, paz e alegria. Amém. Justiça, paz e alegria. A gente tem que viver buscando essas coisas. Tentar trazer um pouquinho desse reino. Tentar fazer a diferença e deixar essa boa semente, porque de fato nós um dia vamos todos embora e a futura geração é que fica. Eu só oro para que o povo brasileiro cada vez mais acorde, não relativize seus valores, não baixe a régua moral das suas vidas, porque no final é só a sua consciência que fica. O certo sempre vai ser certo, o errado sempre vai ser errado, a verdade sempre verdade, a mentira sempre mentira. Não vamos relativizar e aí a gente ora e aguarda em Deus a mudança necessária para a gente viver num lugar melhor. Paulo, foi um grande prazer falar contigo. Muito obrigado mesmo pelo seu tempo. Um grande privilégio. Eu jamais aí... para mim é uma grande realização de fato, porque eu gosto muito do seu trabalho, sou um admirador mesmo, acompanho você há muito tempo, desde a época que eu vivia na Rússia, eu te acompanhava. Então, para mim é uma honra incrível ter tido esse tempo com você. Obrigado, tá bom? Prazer para mim. Obrigado pelo convite aí. Um abraço à audiência. Eu peço que você deixe só uma palavra, Paulo. Na sequência eu vou finalizar o programa. Eu vou lançar ele hoje, 9h30 da noite, tá? Tá bom. O que você quer que eu fale? Deixa uma palavra para a audiência e na sequência eu finalizo. A palavra para a audiência é uma só. É que as pessoas entendam que esse ano a gente está lutando contra um regime no Brasil. Que as pessoas façam tudo que elas puderem para a gente retirar esse regime. O Flávio Bolsonaro não é um candidato perfeito. Não era nem a minha primeira opção, ele sabe disso. Eu originalmente queria o Eduardo como candidato, preferia do que ele. Mas até o Eduardo tem as imperfeições dele que eu conheço. Eu, se fosse candidato, eu tenho as minhas também. Mas a eleição não é
Flávio Bolsonaro, não é Lula versus Ronald Reagan, ou Flávio Bolsonaro versus Ronald Reagan. Não é. O que a gente tem é o Flávio. Melhor que a gente tem é o Flávio. E eu acho que qualquer um que deixe de fazer o máximo que pode nesse momento crítico do Brasil, eu acho que depois essa pessoa vai ter que se entender com a sua consciência. Eu peço a Deus que tenha misericórdia, inclusive, porque a omissão, existem 2 tipos de pecado, né? O pecado da comissão, que é aquilo que você faz, e o pecado da omissão. E às vezes o pecado da omissão é mais grave do que o pecado da comissão. Então eu não quero que ninguém se omita esse ano. As pessoas têm que fazer as suas partes. As pessoas precisam chegar em novembro e falar assim: cara, eu fiz tudo que eu podia e tudo que eu não podia. E é isso que eu vou tentar. E esse é o meu compromisso com as pessoas que estão ali. Não gostem de mim, me xinguem, me difamem. Eu não sou político, não precisa gostar de mim. Faz o seu melhor. Se você não gosta da forma como eu estou fazendo, não tem problema. Eu estou tentando fazer o melhor que eu posso. Faz você também o melhor do jeito que você pode, e a gente, quem sabe, com todo mundo fazendo alguma coisa, a gente não vença esse sistema gigantesco contra a gente. Eu penso da mesma forma. Eu já deixei declarado aqui. Chegando o segundo turno, as coisas como estão hoje, pelo menos hoje, indo o Flávio para o segundo turno, ele vai ter meu apoio dia sim, dia não, porque o PT tem que sair. Mas é importante, é muito importante a ação no primeiro turno também, tá, Felipe? Porque a força do Flávio no primeiro turno vai afetar a força dele no segundo turno. Se o Flávio chegar no segundo turno com 45% dos votos, é muito difícil, muito diferente dele chegar no segundo turno com 32% dos votos. Então, eu concordo contigo. O que eu tenho pedido é o seguinte, por exemplo, eu vou entrevistar o Caiado essa semana, o Girão amanhã, vai ser bem legal, o Caiado essa semana. Girão é meu amigo querido, manda um abraço pra ele. Pode deixar, eu tenho pedido para que o Flávio venha, eu sei que poxa, imagina, mas se eu puder recebê-lo aqui, eu quero poder fazer esse apoio de maneira aberta, eu só preciso confiar. E para confiar, eu preciso pelo menos ter esse tempo. Mas é isso, Paulo. Eu tô pelo Brasil, contra o Lula, obviamente, e torcendo de todo o meu coração para que essa expectativa que a gente tenha depositado, ela se cumpra e, sendo Flávio esse nome, ele possa tirar o PT do poder, mas não vai ser uma tarefa fácil. E ele precisa ser autêntico. Concordo. Que ele não se porte como um Aécio Neves, não, mas seja autêntico. É isso. Concordo. Música para os meus ouvidos. O Trump voltou. Isso já deve ter tirado um peso das suas costas. Mas e o Brasil? O nosso país continua atolado, e achar que só a vitória do Trump vai resolver tudo é ilusão. Nada vai mudar sozinho. E pode ter certeza de uma coisa: ficar xingando muito nas redes sociais não vai fazer diferença nenhuma. Você vai continuar esperando alguém fazer alguma coisa por você? Um político? Um salvador da pátria? Esquece. Se ninguém tomar uma atitude, nada acontece. Eu tô fazendo a minha parte. Eu parei a minha vida por isso. Mas, se você quer saber como pode ajudar sem precisar largar tudo, a resposta é simples: apoiando quem tá na linha de frente. Sem esse apoio, sem essa linha de suprimento, esse trabalho morre. Sem estrutura, ninguém avança. Então acessa www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com $5 por mês você pode fazer parte disso. Se puder mais, eu recomendo, seja um patrono Gold e participe ativamente no grupo que me ajuda a pautar esse debate. O que vai definir o futuro é quem faz e não quem reclama. A escolha é sua.